A gente continua falando sobre o tarifaço. Vamos receber aqui o ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz. Lucas, boa noite. Bem-vindo ao Hora H. Sempre bom recebê-lo. Boa noite, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês. Lucas, vamos lá. Qual é a sua avaliação dessa reação? A gente ouviu agora há pouco do nosso repórter lá de Brasília, Dalino Moliterno, que no tarifaço, primeiro, o governo demorou para agir, agora a fórmula já estava pronta. Esse pacote ajuda, ele é importante? Qual a sua avaliação? Thaís, eu acho que o pacote, digamos, é uma espécie, né, mais um band-aid que o governo brasileiro tenta colocar nessa relação bilateral com os Estados Unidos, que tanto do ponto de vista diplomático, político, quanto econômico, vem sofrendo bastante, né, desde do Liberation Day, em 2 de abril, né, do ano passado, né? Então, é um pacote, eu entendo que pelo volume anunciado é generoso, né, são 18,5 bilhões de reais, né? A gente tem, é importante mencionar, um número menor de empresas afetadas, né, do que as empresas que foram afetadas lá em julho do ano passado. Eu entendo que é um pacote que vai dar algum alívio de curto prazo, né, para as empresas exportadoras brasileiras. É importante a gente estar atento também aos critérios, né, de liberação, desses recursos. É importante a gente estar atento também, como sempre, né, ao descontinuamento, né, desse programa, né? Nada disso por hora, entendo eu, que esteja muito claro, tá certo? Mas eu acho que o mais importante, Thaís, é que essas medidas, evidentemente, não vão funcionar para, digamos, sanar, né, os danos já causados na relação bilateral com os Estados Unidos, sob o ponto de vista das nossas exportações. Eu queria aqui te dar alguns dados interessantes, né? Claro, vamos Desde o lá, 2 de vamos lá. abril do ano passado, tá? As tarifas enfrentadas pelos exportadores brasileiros foram alteradas 6 vezes, né? Numa média de 3 a 4 meses, tá? Então, o nível de incerteza que se coloca na relação do Brasil com os Estados Unidos, ele é sem precedentes, né? E evidentemente que tudo isso implica na queda, né, das relações bilaterais, na queda do comércio bilateral. E mais interessante, o governo não deveria estar só preocupado do ponto de vista das exportações. Nós temos um comércio com os Estados Unidos que tem uma característica de comércio intra-indústria, né? Então, são empresas multinacionais do Brasil comercializando com empresas multinacionais americanas numa espécie de cadeia de valor. Não à toa, as exportações aqui, Thaís, o último dado, esse ano caíram 12% em média, tanto para exportação quanto para importação também, tá? Então, esse é um dado importante. Te ouvir exatamente sobre o Brasil fazendo parte dessa cadeia. Aliás, esse sempre foi um ponto fraco nosso, né? Participar de grandes cadeias de valor, até porque o Brasil é um país muito fechado. O Brasil é um dos países que tem a maior taxa de importação média do mundo, se não for o mais, né? Em função do Mercosul. Então, eu quero te ouvir o seguinte: como é que você enxerga o Brasil reencontrando espaços para continuar de alguma forma, especialmente no setor de mais tecnologia, de manufatura, indústria e tudo mais? Como é que você enxerga esse desafio de se encaixar em outras cadeias? Não é um desafio fácil, né? O Brasil agora, Thaís, infelizmente, paga o preço, né, do seu atraso, seja sob o ponto de vista, né, de uma política comercial muito protecionista, como você mencionou, né, e aqui eu me refiro especificamente às tarifas de importação do Brasil, que estão entre as maiores do mundo, numa média de 12 a 13%, com picos tarifários, ordens de grandeza maiores, barreiras tarifárias, não tarifárias. O Brasil é o segundo país, em termos de restritividade na aplicação de barreiras não tarifárias, segundo o Banco Mundial. Então, se a nossa média hoje é de 12 a 13%, que está entre as mais altas do mundo, a gente pode adicionar aí mais 10%, né, em termos de equivalente ad valorem das barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias que nós aplicamos aqui no Brasil. Temos muito poucos acordos comerciais, Thaís. O Brasil hoje, quando exporta com tarifa preferencial para cerca de 15%, né, dos seus mercados de destino. Com os acordos que foram anunciados recentemente, Singapura, né, EFTA e a União Europeia, isso sobe para 30%,
mas ainda muito distante, né, da média mundial, que está ao redor de 70 e 80. Então, nós estamos pagando o preço do nosso atraso, o preço da falta de prioridade, Thaís, não é só em relação à agenda de comércio exterior, é a agenda de produtividade, porque comércio, abertura comercial, está totalmente relacionado com o aumento de produtividade, geração de emprego e renda. Infelizmente, esse debate está muito atrasado aqui no Brasil, e eu diria até agora piorou, porque agora se confunde também o contexto geopolítico, né, de fragmentação, de desrespeito às regras de comércio, e já há muita gente pregando que o Brasil deve se fechar ainda mais ao comércio exterior. Não à Claro. toa, nas conversas das associações, ontem com o governo brasileiro, eles não só pediam mais crédito, né, para capital de giro, para investimento, que a gente sabe que não vai resolver o problema, como alguns setores também pediam mais proteção comercial, né? E lembrando aqui que o Brasil é o quarto país do mundo que mais aplica tarifas antidumping, segundo a OMC, e nós estamos ali entre o 27º e o 28º maior importador do mundo. Quer dizer, algo completamente desconexo, né? E, na minha visão, só vai piorar o problema, né? Se o governo seguir essa linha de aumentar tarifas ainda mais, além das que nós já temos. Ô, Lucas, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas eu quero te ouvir num minutinho. O mundo não vai mudar, o Trump já inverteu essa ordem de alguma forma. Aí eu quero te ouvir especificamente sobre o comércio internacional, com o Brasil fazendo parte disso tudo. Eu ainda tenho um minutinho para te ouvir. Olha, Thaís, ao mesmo tempo que nós perdemos os Estados Unidos, né, vamos perdendo gradualmente os Estados Unidos na importância no comércio exterior brasileiro, já tivemos os Estados Unidos com 25%, né, da nossa fatia de exportação, hoje está a menos de 9%, nós estamos com 30% em relação à China. Então, dependência comercial hoje, de fato, é um risco. E o que o Brasil deve fazer é dinamizar a sua agenda de acordos comerciais e também pensar em reformar a tarifa externa comum do Mercosul. Para isso, o Mercosul precisa de reformas, precisa de mais flexibilidade e precisa discutir, né, de uma maneira muito sincera e franca, a possibilidade de negociações unilaterais. É um rumo que já está tomando o Uruguai e agora, recentemente também tomado pela Argentina, tá? Então, o Brasil e os seus parceiros comerciais precisam rediscutir o bloco e modernizá-lo para torná-lo mais dinâmico.